que nós estamos lendo, né, os 4 primeiros capítulos de Jeremias. Eu me lembro que no início da minha vida cristã, quando li a Bíblia pela primeira vez, esses 4 primeiros capítulos me marcaram muito, e sempre que eu queria chorar, eu voltava a eles. É interessante como tem alguém no Skype com o som ligado. É interessante como o texto de Jeremias, ele diz, né, se referindo à lei mosaica a respeito do adultério, né, um casal do divórcio, na realidade, que se um casal se divorciasse, né, e a mulher casasse de novo e se divorciasse novamente, ela não poderia voltar, eles não poderiam voltar ao primeiro casamento. Essa lei ela visava regular, né, uma situação de, digamos assim, caótica na sociedade, no matrimônio, onde as pessoas casavam, descasavam, casavam novamente, descasavam, dizendo assim, o matrimônio é sério, né? Não é uma brincadeira. E então, se vocês querem se separar, se separem e voltem a se reconciliar, porque se vocês se casarem novamente com outrem, não tem mais volta, né? E aqui o livro de Jeremias, irmãos, é basicamente Deus como marido, né? Ele alertando a sua esposa Israel, infiel, se prostituindo com muitos amantes, ou seja, com outros deuses, com, né, outras doutrinas, com outros conceitos diversos daqueles que Deus havia dado à nação. E Deus dizendo assim, vocês se prostituíram com muitos amantes, mas ainda assim, volte para mim, né? E Deus estava mandando profeta após profeta, os irmãos sabem disso. Ele, no século 8 a.C., ele usa os assírios para levar as 10 tribos do norte de Israel, né, para o exílio, de onde eles nunca mais voltam, eles se perdem, são as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Obrigado, Tiago. E Deus está alertando a Judá, né, o restante da nação que ficou no sul. Voltem para mim, voltem para mim. Mas aí vai chegar um momento em que Deus não vai mais dizer voltem para mim, porque só tem um jeito agora, é seguir em frente. Não é mais voltar, é seguir em frente, né? E no século 6, nós sabemos que os babilônios, eles invadem Israel. O livro de Lamentações de Jeremias mostra a destruição que foi feita, né? E são levados cativos para a Babilônia. Eles ficam durante 70 anos. Nós vemos o povo voltando e depois, mais uma vez, né, rejeitando o próprio Messias, e mais uma vez Jesus lamentando Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis aninhar vocês, como a galinha aninha os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. E eu vos digo que a vossa casa vai ficar deserta, né? E somente quando chegar um dia em que eles disserem bendito vem aquele que vem em nome do Senhor, Jerusalém realmente vai prosperar e viver em paz. E é interessante que o livro de Jeremias, aqui no capítulo 3, ele fala sobre isso, né? Sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão. O profeta Jeremias está nos mostrando que vai chegar um tempo em que grande parte do povo já não se voltaria para as leis cerimoniais, né? Para os sacrifícios, não vão mais se lembrar deles. E o povo judeu ainda sente saudade desse tempo, né? Então, eles precisam ainda lembrar que o seu Messias já veio. É interessante que o profeta Isaías já havia profetizado que ele seria rejeitado pelo povo, que de fato foi, não é? Que de fato foi. Então, o profeta Jeremias, ao mesmo tempo que prediz tempos angustiosos, muito próximos naquela época, ele prediz tempos remotos, maravilhosos, né? E nós almejamos e esperamos por esses tempos também, como diz Paulo em Romanos 11, em que o povo judeu vai se converter em massa, vai reconhecer que Jesus é o seu Messias, né? E que grandes dias serão esses. Irmãos, vamos voltar a nossa atenção. O texto que nós estamos meditando é o Sermão do Monte, né? Mateus
de 5 a 7, e nós já estamos no capítulo 7 de Mateus, né? Passamos pelo capítulo 5, capítulo 6, nós já estamos no capítulo 7, e nós estamos nesse bloco que vai do verso 7 ao verso 11. Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Na semana passada nós meditamos nele, e hoje eu gostaria de complementar a mensagem, né? Algumas coisas que ficaram por dizer. Eu vou ler mais uma vez o texto, e depois nós vamos explicá-lo. Diz aí o texto: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra, conforme nosso irmão Marcelo pediu ao Senhor. Irmãos, nós vimos na semana passada essa declaração extraordinária do Senhor Jesus aqui, e que é repetida 6 vezes. Né? Nós já aprendemos nessas regras de hermenêutica, né, de interpretação das Escrituras, o pensamento judaico antigo, onde, quando eles queriam dizer alguma coisa muito importante, eles diziam 1, 2, 3 vezes, de maneiras diferentes, a mesma coisa. E Jesus aqui, ele não fala, não repete nenhuma, nem 2, nem 3, mas 6 vezes, basicamente a mesma coisa. Ele diz: peçam e dar-se-vos-á. Mas aí ele repete: busquem e vocês vão encontrar. E ele repete de novo: batam e abrir-se-vos-á. E ele repete de novo: aquele que pede, recebe. E mais uma vez, o que busca, encontra. E pela 6ª vez, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, é algo que Jesus quis enfatizar, é algo que nós precisamos introjetar, porque, irmãos, como nós já vimos e vamos ver mais uma vez, a nossa tendência é fazer com que isso se esfumasse. Nós olhamos, nós vemos, nós lemos, nós ouvimos, gostamos, e quando saímos daqui, a tendência é esquecer e voltar a ser o que era antes na nossa vida. Então, precisamos lembrar disso. Na semana passada, nós vimos os 2 requisitos que precisam estar presentes se realmente nós quisermos pedir e receber, né? Se nós quisermos realmente ser abençoados. Lembram dos 2 requisitos? O primeiro é a consciência de que realmente nós somos seres necessitados. A definição básica do Evangelho, que eu gosto muito, né? É um mendigo informando a outro mendigo onde encontrar pão. Eu gosto muito daquela música dos Gators, onde tem aquele grupo de homens, de cantores americanos, todos de cabelos brancos, idosos, cantando: eu sou apenas um velho pecador salvo pela graça. É o que nós somos, não é? Nós somos velhos pecadores, pelo menos eu, salvo pela graça. Novos pecadores, salvos pela graça. E seremos sempre. Né? E quando chegarmos no céu, e nós vamos dizer, como o nosso irmão Paulo Brito canta: ó, conta-nos, irmãos, aquela multidão que vai nos receber, como você venceu e chegou aqui? Como você venceu e chegou no céu? Ah, eu fui uma pessoa boa. Ah, eu tentei ser uma pessoa muito boa, honesta. Eu tentei não fazer mal ao próximo. Ah, eu fiz muitas boas obras. É isso? Essa é a resposta? E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão. Foi graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Se dependesse de mim, não. Se dependesse dos meus esforços, não. Se dependesse da minha bondade, não. Gostei muito de uma frase do Josemar Bessa, não sei se vocês já viram, né? A minha salvação não se deve a nenhuma gota do meu suor. Nenhuma gota do meu suor. Se deve às inúmeras gotas do sangue de Jesus que ele derramou na cruz do Calvário. Esse sangue que me lava e que me purifica do meu pecado. Eu tenho que ter essa consciência de que realmente eu sou necessitado. Não tenho méritos.
só tenho deméritos para apresentar a Deus. A base do nosso relacionamento com o Senhor não é o nosso mérito. A base do nosso relacionamento com o nosso Deus é a sua graça infinita. Segundo ponto, quem lembra? Mensagem da semana passada? Vai alegrar o coração do mensageiro? Eles lembram? Eles lembram. Não esqueceram em uma semana. Qual é o segundo ponto? A persistência. A persistência. Né? Meditemos um pouco mais, então, irmãos, nesse segundo ponto, nesse dia. Não é esse o nosso grande problema, irmãos? Está aqui, visto, a persistência. Não é o nosso problema? Lembra que eu falei? Jesus, ele nos diz que ele quer ser importunado por nós. É Deus dizendo, eu quero ser importunado pelos meus filhos. Persistência. Mas nós não costumamos ser persistentes. Estamos já chegando no final do ano, né? Tinha um amigo que dizia, quando chegam os meses bro, o tempo voa. Conhece os meses bro? Setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Os meses bro, o tempo voa. Estamos chegando já no fim do ano. E o que a gente costuma fazer no fim do ano? Mudança de ano? Grandes promessas, né? Nós fazemos as promessas de ano novo. Esse ano, 2022, estou meio barrigudinho, eu vou fazer dieta. Não vou comer mais chocolate, né? Vou comer mais verduras, legumes, frutas, etc. Vou fazer exercício, vou comprar uma esteira, não é mesmo? Uma bicicleta ergométrica. Ou, talvez, esse ano eu vou pegar aqui o meu plano de leitura da Bíblia e vou ler a Bíblia inteira em um ano. Ou vou fazer parte daquele grupo de leitura bíblica com os comentários. Né? Ou vou dedicar mais tempo à oração. Eu vou modificar essa maneira de viver que eu tenho, tal e tal e tal. E nós somos sinceros ao fazer os nossos votos, né? Pelo menos parecemos sinceros nas nossas intenções. Nós temos realmente a vontade, a intenção de fazer aquilo que nós estamos prometendo. E nós iniciamos, assim, o ano novo, né? Nós começamos a dieta, nós vamos à academia, nós começamos a andar na esteira ou a pedalar na bicicleta ergométrica. Nós começamos a seguir o nosso plano de leitura da Escritura. Nós começamos a separar aquele momento para orar. Mas aí, um belo dia, surge um imprevisto, né? Você tem que fazer alguma coisa justamente naquela hora que você separou para ir à academia, ou para ler a Escritura, ou para orar. Justamente naquela hora surge um problema, um compromisso que você vai ter que se desincumbir dele. E aí, no dia seguinte, você está cansado. No outro dia, surge uma dor de cabeça, uma indisposição. Depois, no dia seguinte, você esquece. E lá se vão as suas resoluções de ano novo. E lá se vão as suas boas intenções. Tudo volta a ser o que era antes. Os velhos hábitos, os velhos costumes, a esteira ergométrica vira cabide, a bicicleta também. Volte aí, então, irmãos, sua atenção aos verbos desse versículo 7. Buscar ou pedir. Pedir é pedir insistentemente no original grego. Pedir com insistência. Buscar quer dizer ação contínua. É como se a gente tivesse num gerúndio aí. Viva buscando. E bater também é ação contínua. Lembram da parábola do amigo inoportuno? Todos conhecem, não é? O amigo recebe um visitante e não tem pão para dar a ele, ele vai no seu vizinho e começa a bater a porta, pedindo pão.
E o amigo lá de dentro diz assim, olha, já está todo mundo deitado, né? Eu não vou abrir a porta para você, não. E aí, o que o amigo faz? Vai embora? Não. Ele continua batendo a porta, insistentemente. E Jesus diz, ele vai abrir a porta, talvez nem por ser amigo, a gente falou muito de amizade hoje na escola dominical, né? Mas ele vai abrir a porta, talvez nem por ser amigo, mas por causa da insistência. Da insistência. Ele não desistiu, né? Eu gosto muito dos textos bíblicos, neotestamentários, que envolvem mulheres. Já repararam que são os textos mais bonitos, mais pungentes, mais emocionantes do Novo Testamento? São os encontros que Jesus teve com mulheres, a mulher adúltera, a mulher samaritana, a mulher cananeia e aquele texto da mulher que tinha um fluxo de sangue. Lembra da história? Há 12 anos, uma menstruação crônica que não cessava. Aquela mulher devia estar anêmica, fraca, enfraquecida no seu corpo. Diz o texto que ela já tinha ido de médico em médico e naquela época não tinha plano de saúde. Ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos na busca de uma cura e não tinha resolvido. E ela diz, ouve de Jesus, e ela disse, se eu ao menos tocar na orla das vestes desse homem, eu vou ficar curada. E ela sai da sua casa ao encontro de Jesus. E vocês sabem que na sociedade judaica, o sangue era um elemento que tornava a pessoa impura cerimonialmente, não é? E ela não podia ser tocada, porque quem tocasse em uma pessoa impura ficava impuro cerimonialmente também, não podia participar das cerimônias no templo. Então, aquela mulher era, digamos, um pária, né? Porque a menstruação era crônica, ela estava impura o tempo todo. E ela vai, corajosamente, ao encontro de Jesus e encontra Jesus cercado por uma multidão. E me lembro um amigo que uma vez pregou sobre esse texto e diz assim, a mulher que orou com o dedo. A mulher que orou com o dedo. E ela vai tentando estender as mãos para tocar em Cristo e a multidão apertando-a de um lado para o outro. E o que aquela mulher fez? Ela me disse, está muito difícil, eu vou voltar uma outra hora. Talvez um outro dia Jesus não esteja com tantas pessoas cercando e eu vou tentar outro dia. Não, ela persistiu, a persistência. Né? Então, nós temos vários exemplos no Novo Testamento de pessoas que nos são modelos nesse ponto que Jesus está querendo ilustrar aqui. Então, nós devemos ser como essas pessoas, incômodas, impertinentes, insuportáveis na insistência. Nós não vamos desagradar a Deus ao fazer isso. Pelo contrário, você estará agradando a Deus ao fazer isso. Não se satisfaça com aquilo que você já tem. É perigoso para mim e para você, irmãos, como cristãos, ficarmos acomodados, nos satisfazer com aquilo que nós já temos. Nós precisamos sentir fome e sede de justiça. Só quem tem essa fome e essa sede é que vai ser farto. Tem uma historinha, eu espero que seja só uma história, uma ficção, porque, nesse caso, o elemento de ensino é muito radical, né? Imaginem vocês eu fazendo isso com alguém que me procure num gabinete para pedir conselho, né? Então, diz de um jovem que foi procurar o pastor, dizendo assim, pastor, eu tenho orado, né? Mas Deus não tem me respondido. E o pastor disse assim, espera um pouquinho, meu filho. Ele foi no banheiro da igreja, encheu um balde d'água, pegou o rapaz pelo cangote, assim, pela cabeça e afundou a cabeça dele dentro do balde de água. Conhece essa história? E deixou a cabeça dele lá dentro do balde, o rapaz começou a se debater, e ele levantou, o rapaz... Aí o pastor disse assim, no dia em que você desejar a bênção do Senhor, da mesma forma como você desejou o ar, você vai ser respondido. Mas Jesus nos diz aqui exatamente isso. É a fome e a sede. Quantas coisas nós pedimos e depois nós esquecemos até que pedimos, incidentalmente.
Mas fome e sede são elementos do nosso ser que, se não forem atendidos, nós não vamos esquecer. Vai se tornar cada vez mais aguda a necessidade de nós termos a comida ou a água. É assim que Jesus diz que nós devemos ser. Só assim que nós realmente seremos fartos. E tendo sido fartos um dia, no outro dia, o que acontece com a fome e com a sede? Elas vão voltar. Esse é o caminho da vida espiritual. Veja, por exemplo, vire algumas páginas, veja aí o capítulo 10, o verso 22. Algumas frases, né? Jesus diz, às vezes dentro de um contexto, às vezes dentro de outro. Diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lógico que é todo um contexto aqui, nós acreditamos que a salvação não se perde, né? Não é digamos assim, não é um pré-requisito para a salvação, mas é um sinal que realmente todos aqueles verdadeiros cristãos haverão de perseverar até o fim. Essa é uma característica do verdadeiro cristão, né? Veja aí, por exemplo, a parábola que Jesus contou em Lucas 18, verso 1. Só para a gente dar alguns poucos exemplos, né? Diz assim o texto: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Né? Vejam o verso 2 a 7. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou talvez a gente possa dizer, ainda que pareça tardio para com eles? E diz a conclusão, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. E aí, uma pergunta, que é para mim e para você. Mas, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele vai achar fé em mim? Ele vai achar essa fé em você? É uma pergunta, talvez retórica, que deve ser respondida com um sim. Sim. Sim, Senhor. Eu farei assim, eu obedecerei assim. É interessante que Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 9, um texto bem conhecido de nós todos, diz assim o apóstolo Paulo: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não desista de fazer o bem. Não desfaleça, não desanime. Por que Paulo diz assim? Não se canse de fazer o bem. Porque, às vezes, fazer o bem cansa. Nós ficamos cansados de fazer o bem. Ou só eu que fico? Tem hora que dá um desânimo. E o apóstolo Paulo diz assim: respire fundo e continue. Siga no caminho. Uma tendência. Mas nós devemos vencer essa tendência. Então, irmãos, lembre-se disso. Você tem desistido no meio do caminho? As coisas estão ficando muito difíceis? Lembre-se de que nada na nossa vida que realmente valha a pena é fácil. Nada. Se é fácil, se está sendo fácil, então é porque não vale muito a pena. O que vale a pena é sempre difícil. E Jesus nos diz que o caminho do cristão é o caminho estreito das dificuldades, não o caminho largo das facilidades. É muito fácil a gente começar no caminho estreito e depois desistir e pender para a direita ou para a esquerda, porque a gente olha para a direita ou olha para a esquerda e vê que ali a grama é mais verde, não é mesmo? O caminho é mais fácil, há menos pedras. Não desista de fazer
o bem, tenha fome e tenha sede de justiça. Agora veja aqui, irmãos, duas coisas importantes que o verso 9 nos ensina. Reparem, qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Fala aqui de uma relação de pai e filho. E ele aponta para nós. Pais, mães, se um filho de você estiver com fome e pedir pão, você vai dar uma pedra ao seu filho que está com fome e pede pão? Ou, verso 10, pedindo um peixe, vai dar uma cobra? Só se for na China, né? Talvez. Mais adiante, ele vai dizer assim: ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, vosso Pai que está nos céus. A conclusão de Jesus é que Deus é o seu Pai. Você está em Cristo? Você é a nova criatura? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já abriu o portão estreito e está seguindo pelo caminho apertado? Deus é o seu Pai. Você lembra disso? Quando você sai daqui, porta fora? Lembra disso amanhã, na segunda-feira, quando você acorda e vai para os seus afazeres? Você lembra que você tem consciência de que, ainda que você já não tenha mais um pai terreno, você tem um pai no céu? Você lembra disso? E veja aqui o que Jesus diz: se vós que sois maus. E aí, mais adiante, ele vai dizer: quanto mais o vosso Pai. Deus, seu Pai, jamais vai lhe dar algo que seja prejudicial a você. Se mesmo nós que somos por natureza, nós sabemos disso, maus, nós não somos bons por natureza, nós conseguimos ser bons pais na nossa imperfeição, nós tendemos a fazer o melhor, né? Quanto mais o vosso Pai Celestial, perfeito, ele vou usar essa palavra entre aspas, se preocupa com você. Na realidade, Deus não se preocupa porque ele tem todas as coisas nas suas mãos, né? Mas ele cuida de você, ele vigia. Ele tem um propósito para você. Ele tem um plano eterno. Busque, bata, peça. Por quê? Porque ele está disposto a abençoar você. Um pai não dá uma pedra no lugar de pão ao seu filho. Mas nós, pais terrenos, podemos nos equivocar. Eu já me equivoquei muitas vezes, pensando estar fazendo bem aos meus filhos, e mais tarde eu venho a constatar que eu não fiz bem, que o que eu fiz pode ter acabado até prejudicando meu filho, na minha boa intenção. Mas Deus não erra. Deus não erra nunca. Deus não é surpreendido por imprevistos. Ele sabe perfeitamente e absolutamente aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ele sabe de maneira total, de maneira completa. Nós não. Então você precisa se lembrar disso. Deus jamais se equivocará com relação àquilo que ele tem para dar a você. E, finalmente, irmãos, o versículo 11, mais uma vez. Diz assim a frase final: quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nossa versão ACF. A Almeida Revista Atualizada, a NVI, diz assim: dará boas coisas
aos que lhe pedirem. O que são essas boas coisas, hein? Na realidade, essas boas coisas podem ser resumidas numa boa coisa. Como disse o Celso na escola dominical, a Bíblia, a primeira regra de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E a resposta está no texto paralelo de Lucas capítulo 11. E leia aí o verso 13 de Lucas capítulo 11. Lucas 11, verso 13. O que diz o texto? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, lembre-se, mais uma vez, conforme eu disse na semana passada, que essa passagem, ela não é um compromisso que Deus assume conosco de nos dar aquilo que a gente peça, não importa o que a gente peça. A gente tempera a Bíblia com a própria Bíblia. O texto de Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres, egoisticamente. A parte da vontade de Deus. Salmo diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o que significa agradar-se do Senhor? Né? O que significa isso? A profundidade dessa primeira afirmação. Se nós não entendemos o que significa isso, nós jamais vamos entender a segunda parte do versículo. E aqui é a mesma coisa. Né? Mas você realmente quer ser feliz? Feliz? Então, você precisa fazer o seguinte, você precisa pedir, Senhor, encha-me de dinheiro. Senhor, dá-me um marido, ou dá-me uma esposa, ou dá aquele emprego, ou faz com que eu me mude daqui para aquela casa boa. É isso? Não. Se você realmente quer ser feliz, você vai pedir, Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. Senhor, que eu seja controlado pelo teu Espírito Santo. Senhor, que o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio me transbordem em mim. Senhor, que eu seja capaz de, debaixo do teu poder, eu seja capaz de querer o bem e de efetuar o bem, de desejar fazer a tua vontade e de realmente fazer a sua vontade. Essas, irmãos, são as verdadeiras riquezas. Nisso consiste a nossa verdadeira alegria. Essas são as únicas coisas que nós não vamos deixar nesse mundo. Como vocês viram na escola dominical, ontem eu e o Celso estivemos num sepultamento, um maravilhoso sepultamento. Que diferença, né? Às vezes a gente está numa capela e numa outra, um irmão em Cristo que vai, uma pessoa sem esperança que vai, a diferença do clima, né? E ontem foi exatamente isso. Maravilhoso. Todos nós um dia estaremos nessa situação. Alguém vai estar olhando para mim, né? Deitado num caixão. Mas eu já estarei diante do Senhor, na glória. E o que eu vou levar? O que eu vou levar? Meu carro? Minha casa? Algum tipo de bem? Nu eu nasci, nu eu vou voltar para Deus. Mas há algo que nós vamos levar. Há algo que nós realmente levaremos. São esses frutos que o Espírito Santo faz nascer em nós. E, como eu disse, a verdadeira alegria do cristão consiste em estar no centro da vontade de Deus. E não existe maior alegria do que essa, de você estar no centro da vontade de Deus. Na realidade, só há uma alegria maior do que estar no centro da vontade de Deus, que é estar na própria presença de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São essas as riquezas que são
nossas para sempre. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, irmãos. Que você possa se encher do Espírito Santo. Lembrem-se do contexto em que o apóstolo Paulo usou essa palavra. Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. É como se ele estivesse dizendo, se você quiser se embriagar, embriague-se. A partir do momento em que você se embriaga com ele, você passa a ser controlado pelo álcool. Né? Todo o teu comportamento passa a ser controlado pelo álcool. Que você tenha o teu comportamento controlado pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradeço mais uma vez a presença das nossas visitantes, que Deus possa abençoá-las ricamente. Pai Celeste, nós te oramos, Senhor Deus, pelo teu alimento, pela tua palavra que nos alimenta famintos, Senhor Deus, que realmente tenhamos essa fome e essa sede, Senhor Deus, da tua justiça. Que o teu Santo Espírito possa preencher, Senhor Deus, os vazios do nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, aquilo que meras palavras humanas não podem dar e que a tua graça e o teu poder possam nos sustentar, Senhor Deus, na semana que se inicia, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares e que a tua paz permaneça, Senhor Deus, nos nossos corações. Que possamos atentar para a tua lei santa e perfeita e sermos, Senhor Deus, iluminados pelo Senhor, para que possamos experimentar de fato, Senhor Deus, a tua graça. Dá-nos essa persistência, Senhor Deus, em seguirmos no teu caminho. Tu sabes, Senhor Deus, quão inconstantes nós somos, quão fracos nós somos, Senhor Deus, nas nossas intenções, mas tu podes nos fortalecer. Conforme cantamos, eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, vem ficar comigo, Senhor. Vem ficar conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém.